Agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. Boa noite a todos. Está no ar mais um podcast Fala Remígio, como prometido, hoje com a presença do Dr. Júnior Meira. Assunto não vai sobrar para a gente falar. Boa noite, Dr. Júnior Meira. Seja bem-vindo ao podcast Fala Remígio. Boa noite, Dedé, nosso amigo Dedé do Matadouro. Boa noite a todos os ouvintes do podcast Fala Remígio. Boa noite a todos os amigos que se encontram aqui presentes. Minha querida doutora Gianine Vitório, meu amigo Josa Galvão, meu amigo Zé Cícero, Pinto Paraíba e o Zé Antônio que está aqui presente, o resto do pessoal, a esposa do Dedé também que está por aqui. Agradecer pelo convite e dizer que estamos à disposição para a gente bater um bate-papo descontraído aqui e falar sobre todos os assuntos inerentes a Remígio. É, isso mesmo. Aqui é diferente de todos os programas que você vai, porque aqui é uma conversa. É uma conversa de amigo, onde o pessoal vai fazer a sua avaliação e a gente vai chegar e vamos colocar nossos pontos de vista, vamos falar de política, que é o que o pessoal mais espera, vamos falar da administração, erros e acertos, o que foi feito, o que falta fazer, né? Mas, diante de tudo, é a primeira pergunta, pode até o pessoal pensar que é repetitivo, é pré-candidato. Sou pré-candidato. Segura a palavra do começo ao fim e se a gestão apoiar, você segura o taco. Com toda certeza, Dedé. Vou repetir de novo. Sou pré-candidato a prefeito de Remígio
E estou pronto, preparado e querendo. Exatamente. Está sabendo que há a possibilidade, né, meu amigo Júnior, de 3 candidaturas, mesmo acontecendo essas 3 candidaturas, a candidatura de Cláudio, do candidato Chió, do candidato dele, que ele também vai colocar, e sempre vai manter as 3 candidaturas e você segura. Com certeza, Dedé. Todo mundo tem direito de lançar a sua pré-candidatura. A gente pode ter 5 pré-candidaturas de um lado, 10 de outro, 20 do outro. Lá na frente a gente vai ver quem será o melhor candidato do grupo e segurar a candidatura. Mas eu, repito de novo, sou pré-candidato a prefeito pelo grupo do prefeito André. Necessito simplesmente que o grupo se junte e diga quem vai ser o candidato. E repito, estou pronto, preparado e querendo. E que seja quem for, pode falar o que quiser, mas precisa de uma definição. Já tem em atraso, principalmente um governo que está trabalhando, tem que apresentar um nome. Não existe esse negócio de lançar um nome de última hora. E quem fez essa tentativa deu com os burros na água, a gente tem como exemplo, né, Júnior? É verdade. Eu acho que uma candidatura tem que ser trabalhada algum tempo antes. Até para que o pré-candidato tenha tempo de conversar com todos os níveis da população, né? Ir lá na zona rural, conversar com os comerciantes, conversar com o pessoal, com os agricultores, conversar com os esportistas. Isso leva tempo. E principalmente agora, Dedé, que a campanha diminuiu, né? De 3 meses, como era antigamente, para 45 dias. Então a gente, quanto mais antes tiver uma definição e poder partir para cima, melhor. E uma das linhas mais diretas ao povo é o que a gente está fazendo, né? A gente evoluiu a cada ano que a gente passa nos pleitos e o meio de comunicação, a linha direta hoje, qualquer pessoa tem um celular na mão para saber o que você está dizendo. É verdade, Dedé. A gente tem uma vantagem muito grande agora. Com a mudança da legislação eleitoral, a gente teve a oportunidade, tem a oportunidade agora, de poder usar das redes sociais, mesmo muito antes da campanha, para definir pré-candidaturas, para mostrar propostas, para conversar com o povo, para interagir com os demais políticos e com a população, buscando manter as pré-candidaturas. Isso daí facilitou muito, todo mundo tem um celular na mão. Antigamente, para o cara fazer um comício, a gente tinha que fechar uma rua, botar um caminhão, botar som, tudo. Hoje a gente faz um comício com o celular na mão. Puxa o celular dentro de casa e consegue fazer um comício. Como você viu o outro podcast de Paulinho de Kiko, a gente tinha cerca de 250, 260 pessoas online direto. E no meu Instagram tinha outro bocado muito grande, as 300 pessoas, muito bom. Como esse daqui também já está subindo e a audiência melhorando a cada minuto. Mas a questão é essa, a gente tem que ir logo naquilo que muitas pessoas têm um interesse grande de saber. Porque é a gente contando um pouco da história, e todos aqui que estão nessa sala, foi grupo, cada um deu sua contribuição, e a gente faz uma base voltando um pouco a 2020, e às vezes as pessoas querem esse esclarecimento de coisas, às vezes que fica pendente, e o pessoal não entende, porque quem está por trás dos bastidores, muitas coisas, Júnior, tem para contar. Eu vou fazendo uma avaliação, se o grupo hoje da situação tem como pré-candidato Júnior Meira, Paulinho do Alumínio, PK, Diego da Agricultura, Edinho do Bote, são nomes disponibilizados. No grupo da oposição, que era a situação, que somava dentro desse mesmo grupo, tem Alexandre Pebinha, Gleides Nelly, Nilson, Luciana, Júnior da Padre Inciso, Janduí. Terceira via que lança candidatura, não é consistente, que precisa ser declarado e sustentado, porque a gente faz a afirmação, mas essa afirmação ela tem que ter um contexto firme, que é Cláudio Regis também, que é o terceiro candidato. É a pergunta que eu vou formalizar agora. Esse grupo que eu citei, o grupo da situação e a oposição que era a situação, que juntos ganharam o pleito de 2020 e o motivo concreto desse racha, desse desentendimento que aquele que botou agora quer de volta. Faço um esclarecimento. Eu expliquei, Dedé, eu expliquei isso hoje de manhã na rádio, lá no programa de Paulo. E explico de novo, sem mentira nenhuma, sem invenção nenhuma, falando simplesmente a verdade. Eu digo sempre, a verdade, somente a verdade. Quem está aqui é testemunha disso. Josa, você mesmo sabe dos bastidores.
Janine, todo mundo aqui sabe dos bastidores. A gente teve uma campanha em 2020 que foi muito atribulada. A gente tinha o quê? A gente tinha o deputado Chió, que saiu para ser candidato a deputado, André do CESP assumiu como prefeito. E André, repito, manteve tudo que existia com a gestão Chió, todos os secretários, todos os assessores, manteve toda a estrutura e continuou administrando por esses 2 anos do mandato que Chió tinha ganhado, sem haver mudança alguma. Quando se aproximou a eleição, e aí é fato público e notório, eu não estou mentindo, todo mundo sabe o que aconteceu, quando se aproximou a eleição, o grupo, o pessoal que era mais ligado a Chió, não queria que André fosse candidato. Essa é a grande verdade. Várias vezes eles me chamavam e diziam, não bota André, porque se botar André a gente vai perder, não sei o quê, vai perder, a gente tem que botar Raimundo, nada contra o doutor Raimundo, um médico gente boa, um homem de bem, um cara prestou muito serviço à sociedade remigense, mas aquele momento não era o momento dele, era o momento de André, porque André estava sentado na cadeira, era o prefeito, tinha direito à reeleição e queria ser eleito no voto. Porque quando ele assumiu, ele foi eleito no voto, mas não para prefeito, foi eleito para vice-prefeito. E ele queria ser candidato e ser eleito no voto. Quando ele sustentou a candidatura de prefeito, disse, não sou candidato, já começou a briga. Né? Você lembra, Dedé, que a gente conversava sempre, e você é testemunha disso, que dizia, não vai botar André, vão tirar, vão botar Raimundo, vai botar não sei quem, e não sei o quê. E essa confusão, repito, foi até o dia da convenção. E no dia da convenção, eu falei hoje de manhã, da convenção do Apocalipse, da convenção até o último minuto, não se abria a convenção para fazer ata, não se fazia nada. Por quê? Porque sequer André chegava para comparecer na convenção. E se passasse das 10? Acabou, tchau. Se passasse das 10, nem os vereadores poderiam ter sido candidatos, nem o próprio André poderia ser candidato, nem vice, nem ninguém. Por quê? Porque entraria um novo partido. era o último dia de fazer convenção, Dedé. Certo. Era o último dia. E não podia ser botado para o outro dia, porque ela já tinha sido distribuída os editais, tudo direitinho. Precisava ser registrada tinha ali. que fazer naquele dia. E André não chegava, e André não chegava, e André não chegava, e todo mundo é testemunha. E que a gente foi lá em cima, na rua do papai ali, na casa do Chió, atrás de André, e não achou, e voltou. E enquanto isso, eles estavam conversando lá, decidindo as candidaturas. E aí eu voltei e disse, vai prejudicar os vereadores. Vamos abrir a sessão. Chamei Nayara, peguei o microfone de Lobão e abri a convenção para que a convenção pudesse ocorrer, os candidatos pudessem dizer que eram candidatos, assinarem as atas, fazer as coisas bem direitinho. E quando eu estava com a convenção aberta, todo mundo já presente lá, cheio de gente na frente do Oasis, fato público e notório, chegou o deputado, junto com o André, junto com Alexandre, que depois chegou, e ficou lá com o André nas costas e ficou lá para dizer que André era o candidato. Só que a confusão já estava feita, porque a gente estava esperando que o doutor Raimundo fosse o vice da gente. E isso não ocorreu. Discutiram lá para cima, estranharam lá para cima e o doutor Raimundo resolveu não querer ser mais vice de André. Inclusive, ele deu esclarecimento aqui na entrevista que veio o porquê. Ele disse que foi o quê, Dedé? Ele esteve aqui comigo e ele falou que 3 dias antes, ele já tinha avisado. Vice, eu já fui. E não quero mais ser vice. Então Entendeu? ele confirmou que queria ser o candidato a prefeito. Não, ele seria o candidato porque ele tinha disposição de querer ser o candidato, está gravado, está no meu YouTube, entendeu? E ele sentou e conversou e houve aquele mal-estar, aquela rusga, aquele desentendimento. Porque queriam que André desistisse e que ele fosse o candidato. E André, no momento em que, palavras dele, no momento em que ele disse, não, então tá, beleza, se é para o bem de todos, vamos, segundo o doutor Raimundo, já foi o prefeito, então, eu não quero ser mais como meu vice. Devido, porque esses acontecimentos, André tinha no entendimento que estava sendo tramado, né, uma rasteira em cima da hora. Então, o Raimundo foi muito claro, uma entrevista maravilhosa que ele chegou e disse, olha, eu não queria ser vice, disse do início ao fim. O pessoal ficou insistindo
que era para ver se de última hora, naquele oba-oba, vamos, eu aceitava e eu não queria. Já estava definido. Tanto é que a gente fez banner lá, os banners internos, já com o doutor Raimundo vice de André, tudo. Sei que na hora ficamos sem vice. Aquela maior agonia do mundo, não sei o quê. E aí, Chió, o deputado, tinha o direito de botar o vice, total, normal, o líder era ele, tinha o direito de botar o vice, e escolheu pela figura de Alexandre, né? E aí, por outro motivo, Alexandre Pebinha, gente boa também, escolheu pela figura de Alexandre, e porque Alexandre, na época, familiar. Tinha um vínculo familiar, tinha sido casado com Nayara, naquele momento ele poderia se tornar inelegível. E aí o que foi que aconteceu? No outro dia a gente explicou isso a ele, retirou-se Alexandre e Chió colocou a atual vice-prefeita, que é a Luciana. E nós partimos para a campanha e acabamos por ganhar a campanha. Só que esse episódio, para o povo de André e para o povo de Chió, nunca foi esquecido. Essa briga interna ficou esse arranhado entre eles, e quando André realmente sentou na cadeira no mandato que ele ganhou, ele começou a fazer algumas mudanças. Essas mudanças não foram toleradas, bem aceitas pelo grupo do deputado. E aí o que foi que aconteceu? Começaram a se alfinetar. Vocês lembram que aí o deputado ia na rádio, alfinetava, aí uma pessoa de André ia lá, alfinetava também, até eu também. E aí o que foi que aconteceu? Por causa disso daí, acabou tendo a ruptura, o racha, né? Um racha grande, que terminou de se consolidar agora na campanha de deputado e na campanha de governador. Essa é a grande verdade. André se sentiu já instigado, já se sentiu traído, já se sentiu de alguma forma desvalorizado antes mesmo da convenção. E foi por causa disso que essa briga foi se avolumando e acabou que o grupo rachou, como está rachado até hoje. E hoje, diante disso, como a gente pode falar, Cláudio assiste de arquibancada e vê essa troca até de afirmações entre um grupo que era um só, que se transformou em dois. Agora, uma coisa que a gente vê, o governo, que foi junto, todo mundo viu. E por que agora, após a separação, o pessoal começa a ver defeito onde antes só vê elogio? Dedé, eu tenho uma visão política bem pragmática, né? bem certa. A prefeitura em cidade pequena, doutora Janine, infelizmente é assim. Quem está fora quer entrar e quem está dentro quer permanecer. Essa é a grande verdade, né? E quando houve essa ruptura, que houve as mudanças, que André tirou alguns, tirou as pastas, mudou, botou secretários do convívio dele, da confiança dele, esse racha, quem está fora começa a esculhambar com quem está lá dentro, mesmo sabendo, e repito, que hoje nós fazemos a gestão, a melhor gestão que o Remígio já viu. Aqui não está se mentindo, nem inventando, nem chalerando André, nem chalerando qualquer nem o outro, não. Está se falando a verdade. Nós temos a melhor gestão, Dedé. E Remígio já viu em todas as áreas. Se eu disse hoje de manhã e vou repetir, se você disser, vamos olhar calçamento, nós construímos mais calçamentos e os melhores calçamentos que Remígio teve. Se você olhar o campo de futebol, nós pegamos o campo de futebol acabado, destruído. E hoje o campo de futebol está bem melhor. Ou não está? Tem dúvida disso? Tá, foi reformado. Nós vamos para a Lagoa Parque. Nós tínhamos a Lagoa Parque totalmente destruída. Vocês lembram disso? E hoje nós temos a Lagoa Parque reconstruída, fruto da economia que André fez na prefeitura, começou a fazer a reforma da Lagoa Parque, gastou lá, terminou, e fruto do trabalho da gente lá em Brasília, correndo atrás de Aguinaldo, para liberar o resto do dinheiro. Foi liberado quase R$1 milhão, que veio para os cofres da prefeitura para terminar a lagoa e para ficar lá dentro, porque André já tinha gastado. Não é mentira. A gente tem que chegar para o povo de Remígio e dizer simplesmente a verdade. Às vezes o povo fica com raiva de mim. Não, mas porque tu fica dizendo que era um projeto de Cláudio. Era um projeto de Cláudio. Como é que eu posso negar papel? Tá entendendo? Agora ele executou? Não. Quem foi que executou? André. Quem foi que juntou o dinheiro? André. Quem foi que liberou o resto do dinheiro quando André estava terminando a obra? Aguinaldo Ribeiro. Não tem para que mentira. Quando você está dizendo a verdade,
Você não está magoando, nem atiçando um nem outro, não. Você está simplesmente dizendo a verdade. E o prefeito André sempre diz assim, Dedé, Júnior, quem botar dinheiro para Remígio, eu vou lá e digo na hora da inauguração. Quem botou foi Cicrano. Como ele já disse de algumas coisas. Quem botou foi Luiz Couto. Quem botou aqui foi... Damião. Exato. Quem botou aqui foi Aguinaldo. Exato. Quem botou aqui foi o Buba Germano, que deu aquele carro que Emerson Galvão trouxe. Não tem para que mentir. O povo é que tem que escolher quem melhor está fazendo pelo município. Quem vive pagando tudo direitinho, deixando os salários em dia, pagando aos fornecedores, quem adquiriu veículos, quem adquiriu aquele carrinho que ajeita a lagoa, que mexe nos postes, quem adquiriu aquele outro que leva a comida para todo o município. Hoje nós temos, André, Janine, Josa e todo mundo aqui, e os ouvintes, nós antigamente tínhamos uma briga o ônibus que ia para Campina Grande. Uma briga. Era 1, 2 ônibus só que levavam os estudantes para Campina Grande. Era a maior confusão, eu mesmo fiz parte disso. Hoje nós temos mais de 10 ônibus, mais de 10, levando os estudantes para Campina Grande, e isso tem um custo. Se o cabo não economizar, não se organizar, não consegue manter uma estrutura dessa. A gente vê aí, o pessoal faz um negócio de bola, Dedé faz, projeto, campeonato, alguma escola, coisa, futebol, tudo. Mas a gente teve, agora, há pouco tempo, a distribuição de mais de 80 bolas, feita pela Secretaria de Esporte. Só que parece que isso não chega no ouvido da população. Agora, não interrompendo, diante disso que você entrou... Nós temos um serviço, Dedé, me interrompendo de novo, nós temos um serviço feito por esse guerreiro que está aqui, que é Josa Galvão, extremo, melhorando, fez todos os táxis, organizou todas as ruas, quando tem alguma coisa o povo liga direto para ele acorda de manhã, de tarde, de noite, correndo atrás, que ele gosta mesmo de trabalhar, e eu não estou babando ele aqui não. Está falando a verdade. Estou dizendo a verdade, porque se você perguntar a alguém da situação, o cabo vai dizer que é verdade. Se perguntar ao da oposição, vai dizer também que é verdade. Né? Diante disso, quando a gente parte para a área do esporte, houve a entrega de padrão na Câmara. A gente tem uma mágoa, aqueles que trabalham com crianças, com projeto social, que foi uma coisa que ficou bloqueada, que muitas vezes membro da gestão não entende o que é governo, mas vai entender agora o ano que vem. Porque muitas pessoas, às vezes, maltratam as pessoas achando que o que é atacando, não esquece que você é rodeado por muitas coisas. Desde 2020, eu tenho um projeto social com 23 anos. Isso aqui é um desabafo como pré-candidato. Nunca foi me liberado um transporte. Quebrou as pernas da minha escola de futebol, tentaram derrubar a todo custo. Os ofícios o Ricardo manteve para o Estado Municipal Bronzeadão. Mas todos a agenda que eu tinha fora, Belém, Picuí, Pocinho, Puxinanã, Areal, todas as cidades, meus colegas estão me escutando ao vivo. Isso foi, eu bati o primeiro ofício e foi negado. E a gente fez parte de uma gestão que a gente não atacou a oposição. A gente abraçou a equipe da oposição, porque foi isso que fez o deputado ser o que ele é hoje, que ele não pode esquecer que a gente vai lavar aqui um tiquinho de roupa suja que tem aqui dentro, entendeu? Porque a gente se dava, a gente arregaçava as mangas, a gente ia pro meio da rua, não tinha orgulho com a gente. Se fosse preciso você ir, pegar uma tenda e armar com a gente, você tava. Cansei de fazer. Então, agora, nessa questão, que a gente tem uns pontos positivos do governo, que eu reconheço, acho que poucos dentro de Remígio têm um conhecimento da gestão atual, quanto eu, porque eu tiro dos dias, todos os dias, para ver erros e acertos. Então, isso era uma coisa que o prefeito lá falou, olha, eu prometo aqui, vou comprar um ônibus para ficar à disposição dos desportistas de Remígio, para cada um no final de semana ter seu direito, com a promessa dele, e ele falou que cumpre até o final do mandato, tá certo? Mas ao longo de 2020 para aqui, seja eu, seja Pretec Show, seja algumas pessoas, a gente não pode chegar porque não está atacando em si a pessoa que não esteve dentro do governo, não ajudou. Mas uma seleção de crianças que deixou de estar fora, levando o nome de Remígio, como tem na minha página social, e foi jogado fora. Mas, Dedé, você está me dizendo isso agora, e eu sempre tive uma relação muito boa com você, Sim. Um vínculo muito bom com você, sou admirador do seu trabalho, você, na sua humildade, é um dos poucos guerreiros que bota a cara em relação ao esporte remigense, mesmo sem estar dentro da prefeitura. Isso deve ser reconhecido.
E eu me comprometo com você agora de tentar fazer o vínculo com a administração para que alguns pleitos sejam atendidos dentro das possibilidades, como se diz, e eu vou levar esse recado e vou tentar organizar isso, porque quanto mais a gente fizer para a população, você não está pedindo para você. Você está pedindo para aqueles seus alunos, o pessoal que está saindo das drogas, que está correndo atrás de um time de futebol, para ter alguma revelação no futuro. Isso daí só é bom para Remígio. Eu sempre digo, e aí a coisa mais certa do mundo, que o povo diz, mas rapaz, tu fala com o Chiodi, que falo. Brinco com ele. Sim, tu fala com certeza. Cláudio, falo também. Tu fala com todo mundo. Com todo mundo. Brinco com todo mundo. Tenho um vínculo com todo mundo. Com certeza. Agora, na hora de decidir em quem votar, naquele vai ser momento eu vou diferente. olhar quem é o melhor para a cidade, quem tem mais condições de trazer benefício para o meu município, e vou votar. E agora, estou como pré-candidato porque acho que estou no momento de tentar disputar essa pré-candidatura, né? E deixo o meu nome à disposição. Agora, quem vai dizer quem é o candidato é o grupo. E isso só vai acontecer no próximo ano. Daqui para lá, cada um vai limpando sua estrada, fazendo seu calçamento, Construindo seu caminho e seu alicerce, para que lá na frente, Deus, depois o povo e depois seu grupo, decida quem realmente vai ser os candidatos. Pré-candidato, todo mundo tem direito de dizer que é. A gente tem um sinal muito positivo, a gente costuma nessa ligação de ter um certo aproximação com membros de prefeituras vizinhas, você é referência nisso. Você veja que nem com tranquilidade tem seu pré-candidato sem precisar fazer arrodeio, nem fazer escolha. Porque o governo dele fala por ele. A gente vê Nelinho, acima de dentro, eu estou falando, você vê que ele não teve arrudeio, nem ficou com frescura, tu escolhe fulano, vocês que escolhem não, rapaz. O candidato é esse e eu garanto, porque minha gestão tem referência. Então é isso que precisa ser dito. A gente tem que refrescar a construção de tudo, porque sem o início de uma licença a gente não vai. Eu quero lhe pedir uma licença, por quê? Para que o pessoal saiba o que é isso aqui, ó. Eu vou lhe mostrar. Para quem está vendo isso aqui, isso foi uma construção de um projeto 2012, aqui dentro. Pessoas como essa, que todos formalizaram uma família, que se juntaram, praticamente boa parte aqui está dividida. Dividida porque muitas vezes as lideranças esquecem que se for andar sozinho, tropeça e não chega. Mas quando junta um povo que está compromissado e determinado com o compromisso, com certeza tem êxito, Júnior. É verdade, é porque hoje, Dedé, nós tivemos uma campanha, a última campanha agora para prefeito, uma campanha muito disputada, né? Nós ganhamos a campanha com 180 e poucos votos, 186 votos, né? Uma diferença pequena. E essa campanha foi extremamente disputada e uma campanha diferente de todas as outras que já existiram por causa do Covid. Por causa do Covid-19, né? Uma campanha que você fazia literalmente a campanha através da internet. Quando era para fazer um arrastão, era processo para todo mundo, multa para todo mundo, confusão para todo mundo, e o jurídico trabalhou mais do que todo mundo nessas campanhas, né? Só que, como a campanha foi muito disputada, Dedé, e depois que se ganhou a campanha houve esse racha, a gente notou que tem 3 divisões hoje fortes na política remigense. E essas 3 divisões, cada um querendo botar seu candidato, né? E isso daí faz com que haja uma grande dificuldade de reunir essas pessoas, como você acabou de botar aqui, de novo, porque algumas ficaram dentro, outras ficaram fora, outros tiveram alguma raiva, outro teve algum desgosto, o outro teve algum benefício dado por outro político que fez um conchavo para lá e foi para lá, e não sei o quê. Isso é normal na política. Agora, lá na frente, o povo vai ter que ver o quê? Quem é melhor capaz de administrar a nossa cidade? Quem é melhor capaz de trazer um benefício para Remígio? Quem tem mais capacidade de juntar gente? Quem tem condições de representar a nossa cidade? Que viva aqui com a gente. É isso que a gente quer, Dedé. Que saiba o que a gente já viveu. Como na Saé a gente vivia ali, como eu sempre digo ali no Palma, no Tetel, em Benoni, no Açude do Jacaré, que saiba que consiga chamar os amigos pelo nome, Janine. E essas pessoas merecem todo o nosso respeito,
porque são elas, na verdade, que fazem a política remigense, que fazem a cidade se desenvolver e que tem o poder de decisão, que é o poder de voto. Agora, juntar esse povo de uma forma que acredite em um líder é o que a gente vai tentar fazer daqui para frente. E vou lhe dizer uma coisa, ponto falhos. A gente fala as qualidades e a gente tem também que mostrar os pontos falhos. O interesse das pessoas, às vezes, pelo poder, tira um pouco o foco do compromisso com a cidade. E, às vezes, dentro de candidatura, a gente vende a nossa imagem, mas a gente tem que apresentar projeto. Porque é dentro dos projetos que a gente tem futuro, sabendo quais são as grandes feridas do nosso município, que hoje, diante de trabalhos muito bem feitos que vem sendo dentro do nosso município, Júnior, geração de emprego e renda, e segurança pública é um dos grandes pontos negativos de nosso município. Dedé, nós temos problemas nessas áreas drásticas. Problemas absurdos, tanto na segurança pública quanto na geração de emprego. Na segurança pública, a gente depende muito do governo do Estado. A verdade é essa. E depende também de um desenvolvimento social para que os jovens tenham emprego, tenham renda, tenham condição, e que isso daí, eles ganhando dinheiro, eles não vão fazer coisa errada. Não vai furtar, não vai roubar, porque ele está ganhando seu próprio dinheiro. Tá entendendo? Você diminui criminalidade, diminui tráfico, diminui briga familiar, todo mundo organizado, ganhando seu dinheirinho, você vive muito melhor. Agora, como é que se faz isso? Numa cidade como Remígio, pequena, a gente só consegue fazer isso se a gente atrair para a nossa cidade, Dedé, investidor. Gente que consiga, um bota 3 empregos, outro bota 4, outro bota 10. A gente vai ter aqui agora essa Casa Alves, que vai abrir aqui em Remígio, fé em Deus. E eu acabo de não, vai disputar com o povo de Remígio, vai disputar, é normal. Nós, quando nascemos, já nascemos disputando. Sim, com certeza. Já nascemos disputando. Mas quando traz uma benfeitoria para Remígio, se ele der ali 20 empregos, 30 empregos, ele já melhora a vida de 20, 30 famílias. Né? E o que eu penso, se um dia for gestor, é que correr atrás desse povo para que bote qualquer coisa em Remígio, uma filial de um supermercado, uma filial de uma ótica, uma filial de uma construtora, uma filial de qualquer coisa para dar mais 2 empregos, mais 3 empregos. Por quê? Porque isso, para mim, Dedé, é o que traz dignidade para o povo. Quanto menos o povo deixar de precisar, quanto menos o povo não precisar de prefeitura e de político, melhor será a vida do povo. A gente tem que ter a prefeitura e a política como instrumento de transformação na vida das pessoas. A gente tem que ter a prefeitura para olhar para um terreno e dizer, vamos pegar esse terreno e vamos conseguir construir 30 casas. E vamos pegar aquele pessoal que está com aquela barreirinha ali sem nada, não sei o quê, e vamos botar para morar nessas casas. É para isso que serve a política. A política serve para você chegar, sei lá, num amigo e dizer, gente, bota aqui em Remígio, sei lá, Bebel, bota aqui em Remígio um pedaço de uma fábrica de tinta que dê aí mais 20 empregos, pequenininho, ou 30 empregos. É para isso que serve a política. Aí chegar para o empresário e dizer, se tu botar aqui qualquer coisa que gere 20, 30 empregos, eu vou te dar isenção fiscal. Tu não vai pagar os tributos ao município. Por quê? Porque tu já está gerando emprego, renda e melhoria da população. Então, durante 10 anos, tu não vai pagar imposto ao município. É para isso que serve a administração pública. E, para mim, obra de cal, obra de cimento é importante. Mas mais importante é levar dignidade, trabalho, emprego, dinheirinho no bolso para as pessoas. A gente tem dado dentro, mesmo nesse contexto que você está se referindo, a visão de um político é como você acabou de dizer, não é só em cimento e pedra. A gente tem muitos espaços disponíveis dentro do nosso município que a gente pode criar muita oportunidade. Se a gente fizer um levantamento de quantos pequenos comerciantes, às vezes tenta abrir um ponto para sobreviver em Remígio, o aluguel, a despesa, a água, a luz, essas coisas, ele não aguenta porque não tem movimento na cidade, ele não consegue faturar nem para pagar as contas. Então, diante disso, como eu já falei várias vezes, sei que você deve ter essa noção também, a gente dentro do nosso município, se a gente criar espaço, hoje eu vejo em cada ponto de Remígio, no mínimo 2, 3 oportunidades de trabalho.
A gente tira por exemplo que muitas vezes, quando a fábrica não chega em nossa cidade, a gente tem o que oferecer dentro da cultura, a gente tem que oferecer dentro da atividade esportiva. Você pode chegar dentro de uma praça Jô Soares e dizer, por que essa praça está aqui tão neutra? Eu vou criar aqui um quiosque e vou entregar um pai de família para ele tomar conta de um quiosque, para quando os homens parar aqui na frente, ele levantar a porta, vender uma coxinha, um cafezinho, vender, pronto. Uma aguinha. Você desce para a Praça Remígio dos Reis, ela é um deserto, cara. Uma praça linda que você tem história lá. Sim, sim. Entendeu? Sim. Aí a praça está lá neutralizada, parecendo um cemitério. Por quê? Porque ninguém quer ter criatividade. Se é em cima, Júnior, o bambuzal fechado, é aquela área em frente à amiga Lielza, que em vez daqueles bancos que está quebrado e depredado, poderia ser usado um dos quiosques com um acordo. Você não é dono dele. Você vai manter ele e zelar pelo espaço aqui. Mas o problema de muitos políticos, muitos prefeitos, nesse ponto aí, é uma coisa só. Eu sou bem aberto para dizer. Qual é o problema? Eles têm medo de fazer esse tipo de investimento e de dar às pessoas. Porque diz assim, se eu pegar a fábrica, a Praça Remígio dos Reis, construir 3 quiosques ali e der a 3 pessoas, eu vou dar a 3 e vou fazer 100 ficar com raiva de mim. E quando o político tem medo disso, ele tem medo de desenvolver sua cidade. Exato. E o cara tem que ser claro, ó, gente, aqui só dá 3 quiosques. Exato. Nós vamos fazer um edital, vamos distribuir, não sei o quê. Quem ganhar, ganhou, quem perder, perdeu. E a gente vai tentar construir mais 3 no outro canto. E é concessão, deixar bem claro, né? Não é uma concessão. Ninguém é dono nada de bem público. Bem público a gente pega para usar dentro da legalidade. Agora, dono, ninguém é dono de nada. E voltando à história da segurança pública, Dedé, a segurança pública, como eu disse, é a responsabilidade do Estado, né? Mas eu penso também, e digo sempre ao prefeito André, também é a responsabilidade do município. Eu já disse a ele várias vezes, já discuti dentro dos secretários, para a gente correr atrás disso daí, para a gente tentar colocar um sistema de câmeras maior no nosso município, Dedé. Que queira que não queira, o sistema de câmeras inibe e muito a bandidagem. Por quê? Porque o cara vai lá fazer um furto, um roubo, quebrar alguma coisa, não sei o quê, mas ele sabe que vai ser descoberto e ele sabe que vai responder o processo. Agora, e o sistema de câmera é relativamente barato comparado a outros gastos que existem por aí. Com certeza. Então a gente tem que sentar, eu já disse isso ao prefeito André, e na hora de dizer bom eu digo, na hora de dizer errado eu digo, e a gente tem que sentar e correr atrás para que a gente faça esse sistema de câmera aos poucos. Bota 10 câmeras, depois bota mais 10. Uma central de monitoramento, uma central de que monitoramento, ocupa um funcionário ou 2, central... e ele está fiscalizando a cidade inteira. E a gente vai ter como fornecer para os policiais, como fornecer para o Ministério Público, para a Justiça, provas de delitos. É muito chato quando a gente chega no banquinho daquele na Praça Remígio do Rei e está lá quebrado. E a gente, às vezes, não sabe quem quebrou, por falta de uma câmera. Às vezes o cara quebra na lagoa, às vezes o cara chuta, vai e rouba uma escola, uma coisa ou outra. E isso daí, com certeza, ia melhorar tanto a segurança dos bens públicos, quanto a segurança dos transeuntes, das lojas, das casas, dos particulares em Remígio. A aproximação de qualquer político, você, qualquer pré-candidato que se lance, se ele não tiver um vínculo de aproximação com o povo, a cidade pode estar coberta de ouro. De ouro. A gestão pode estar impecável, mas aí o pessoal não está olhando para ali. Muitas vezes, por falta de um aperto de mão, você deixa de ser reconhecido pelo um calçamento. A gente olha para dentro da Lagoa Parque, uma obra daquela estrutura, mas eu sinto, como eu sempre falo, que ali é um dos espaços que pode oferecer inúmeras oportunidades de geração de emprego e renda. Se não tiver uma festa de grande porte naquele espaço, ele fica unicamente uma área abandonada, assim, que eu posso dizer livre, onde o público não vai por não ter atração cultural, por não ter algo atrativo, e não tem uma Casa da Cultura que tem uma promessa de ser feita lá, aquele espaço que foi prometido também pelo deputado que gerava 200 mil, que era a praça de alimentação. Food truck, né? O food truck. Exato, não chegou, entendeu? Então são visão. Hoje você não pode chegar a dizer, eu vou fazer um prédio. Se aquele prédio ele pode se tornar um leão branco, mas se você chegar a dizer, como é que está você? Eu estava parado, você me deu a oportunidade e eu estou ganhando meu sustento. Dedé, eu vejo sempre a vontade de trabalho, né?
a vontade de trabalho. Quando o cara quer trabalhar e quando alguém dá uma oportunidade. E eu vou até mandar um abraço agora para Dona Nilza. Dona Nilza que tem a bombonierizinha. Dona Nilza, com certeza, é aposentada, né? Tem a aposentadoria dela, mas ela quer trabalhar. E aquela bombonierizinha dela é bem pequenininha, mas ela faz questão de estar lá, servindo as pessoas, ganhando seu dinheirinho, às vezes dando. Eu vou lá às vezes, ela dá as coisas minhas, eu vou pagar, ela não recebe de jeito nenhum. Mas a satisfação dela estar se sentindo útil, se sentindo trabalhadora, paga tudo no mundo ali. Eu vejo aquele outro rapaz que botou aqueles carrinhos, aqueles pedalinhos de andar lá. Michel, né? E aí eu vejo e digo, rapaz, o cara tá procurando ganhar o dinheiro dele. Entendeu? Tá procurando ganhar o dinheiro dele de qualquer jeito, para não estar só submisso atrás de político, ou atrás do cara que tem um comércio, que às vezes não pode dar emprego a todo mundo, às vezes o político não pode dar emprego a todo mundo. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal hoje, que não pode dar. A gente está aí na prefeitura, no maior aperreio do mundo, porque não dá para dar o emprego. Se der, é processado. Se der, vai responder. Aí quem danado vai fazer isso? Mas quando eu vejo as pessoas com criatividade fazendo isso daí, pronto, ontem eu fui aqui na cadeia local, e na cadeia local aqui, doutora Janine, você já deve ter ido lá, tem uma plantação de pimenta. É um projeto, Um projeto de pimenta. Eu vou mandar os parabéns para o diretor da cadeia aqui, o André, que é o diretor. Eu estava ontem lá com um representante do Tribunal de Contas, que se fez presente aí, para visitar essa plantação de pimenta, a plantação de pimenta vermelha, a plantação de pimenta amarela. Lá já tem as garrafinhas bem feitinhas, eles constroem também as tampas, botam as pimentas dentro, umas caixinhas bem bonitinhas, já para vender e fazer alguma coisa. Lá dentro das celas, eles também fazem cachecóis, as coisas, constroem lá os cachecóis, tudo. Ou seja, gente, se o cara está dentro de uma desgraça daquela, e o cara consegue fazer alguma coisa que gera algum dinheiro, aqui fora, os políticos têm que correr atrás das pessoas e dar oportunidade a elas para que essas pessoas também construam qualquer coisa que gere emprego e renda. Eu fico às vezes, doido. Pé da vida, Dedé. Quando eu vejo o caba na rua, às vezes sem querer fazer nada. Nada. Júnior, me dá 10. Júnior, me dá 5. E às vezes eu faço testo para testar mesmo. Me dá 5, me dá 10. Eu digo, vem cá, vou te dar 50. Vai lá em casa amanhã, de manhã, eu vou pedir para tu dar uma limpeza ali, em volta da casa, tirar aquela grama, não sei o quê. Nada. É doida, mas... me dá 10, rapaz. Eu quero 10 mil. Eu vou te dar 50, homem. Tu vai gastar 2 horas dando uma limpadinha lá. Ah, vou nada. Deixa de onda. Aí fica difícil. Mas as pessoas que querem a oportunidade, quando você dá, elas agarram e correm atrás. E Remígio é uma cidade de gente que precisa de oportunidades. Agora, que precisa de oportunidades reais. Não precisa só de conversa, não. De tapiação, não. De maquiagem, não. De sacanagem, não. De oportunidade real. Eu tenho lá meu escritório, tem 2, 3 pessoas, 4, 5 que eu posso segurar aqui em Remígio, né? Ajudo um, ajudo o outro. Se eu pudesse, eu dava 100 empregos, 200 empregos, 300 empregos. Mas para dar emprego a gente tem que ganhar, né? E a gente tem que procurar essas pessoas das outras cidades, dos outros locais, ou daqui mesmo, que consigam fazer formas da população remigense ganhar dinheiro. Isso, para mim, Dedé, é o maior desafio de qualquer político de Remígio. De qualquer político de Remígio. Fazer calçamento é importante? Muito. Quando acaba falar o calçamento da sua rua, dá outra visão, dá dignidade a você. Você se sente feliz em receber as pessoas na sua casa quando sua ruazinha está calçada lá, bonitinha, limpinha. É importante? É muito importante. Mas mais importante do que o calçamento da rua é você trazer uma pessoa para a sua casa e ela poder comer, jantar, assistir televisão e tá as continhas tudo pago. Isso é mais importante ainda. Saber que na segunda-feira tem um trabalho. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, a gente nessa linha, geração de emprego e renda, porque o pessoal gosta da polêmica, não. A gente tem que construir. Construir, Júnior. Toda vez, cada entrevistado que vem aqui, a gente procura passar para o pessoal aquilo que é as carências do nosso município, do que a gente atravessa aqui. Vamos partir para a área feira livre, mercado público. Eu vou falar agora sobre isso daí. Muita gente me pergunta, né, e discute sobre o mercado público de Remígio. E diz, papai, por que a feira não volta para o domingo? E eu vou dizer a vocês,
A feira não volta para o domingo agora, porque tem como botar a feira do domingo dentro daquela obra que está sendo feita no mercado? Tem. Tem como fazer, Dedé? Não tem. Tem como pegar a feira grande do domingo e danar dentro da obra na hora que ela está sendo feita, do jeito que ela está sendo feita ali? Não tem. Agora, gente, a feira é no domingo, porque existe uma lei, o Código de Postura, que diz que a feira é no domingo. Perfeitamente. Ela foi retirada do domingo por causa da pandemia, para poder reduzir o número de pessoas e diminuir a contaminação. Mas a feira é no domingo por força de lei. Não é por força de André, por força de Júnior Meira, por força de A, de B, de C, por força de lei. Para mudar a feira de Remígio do domingo, tem que mudar a lei. E eu acho que quando o mercado estiver pronto, todo organizado, que está sendo uma das maiores obras que Remígio já viu, e que melhorará muito o desenvolvimento dos feirantes e dos comerciantes de Remígio, quando o mercado estiver pronto, a feira voltará ao domingo. Promessa do prefeito Tá aqui entendendo? onde você estava. A feira voltará ao domingo. E o povo fica... E, Júnior, tu se posiciona nisso? Tu tem coragem de se posicionar? Eu digo, para mim, a feira é no domingo. Porque além de ser uma questão de maior feira, de trazer mais gente, de gerar mais dinheiro, de rodar as coisas, né? É uma questão de lei e uma questão histórica em Remígio. Quando você se levanta num dia de domingo e desce ali na rua e não vê a feira, parece que não é domingo. Exatamente. Respeito às opiniões contrárias, respeito os comerciantes que às vezes ficam bravos quando eu digo isso, porque não querem pagar hora extra, porque não querem pagar o domingo trabalhado, ou porque querem o domingo como descanso. Eu respeito todas as opiniões. Mas quem não quiser abrir do domingo, gente, não abra. Simples assim. Não abra. Mas isso é o correto. Exatamente. E quem quiser, abra. Agora, para mim, repito, deixo claro, para mim, Remígio sem feira no domingo não parece Remígio. Enquanto o senhor molha o gogó, a gente manda um abraço para Caliana Lima, Eliana de Freitas, né? Francinaldo Cavalcante, Aldenira Tavares, no Pernambuco. Um grande abraço para você, Aldenira. Um prazer, viu? Pela sua audiência aí nos assistindo. Júnior Santos, Antônio Santos, Wellington Lima, Edgley Lira, Maria Helena, João Lucas, Marileide Lira, lá em Lagoa do Mato, Leidinha, entendeu? Roberval Nunes, o nosso Beval, Jaelson Fernandes, Jaelson Soares, Jaedson Soares, grande abraço, Jaedson, da Paz Basílio, Antônio Francisco, José Batista, nosso amigo Zé da Verdura do Lagoa do Mato, Paulo Márcio e Rosa de Caiana. Então, mande também seus abraços aí. Muita gente, quando eu ia saindo de casa, eu não posso esquecer, que aí o povo pensa que é politicagem, mas não é politicagem. Quando eu ia saindo de casa, um amigo me mandou uma mensagem pra mim, disse, macho, brinca comigo, né? Macho, manda um abraço pra mim. Eu vou mandar um abraço pra... Aí, Manga Rosa, tu que fica tirando onda comigo. Um abraço pra tu aí, viu? Independente de lado político, a gente é amigo. E eu quero ver a gente desmanchar a amizade por causa de política. É impossível isso acontecer. E mandar um abraço, vou começar, mandar um abraço pro meu pai, João Barbosa, pra minha mãe, pra Lucélia, pra meu filho, pra Heitor, pra Laís, pra Letícia. Mandar um abraço pra família de André todinha, que é um povo que eu gosto muito, convivi lá dentro e tenho o maior respeito por eles, por André, pra André, Naí, Carla, Leneide, querida Leneide, meu amigo Tony, Lucas e o pequenininho Miguel. Mandar um abraço para todos os secretários. Repito, sempre brinco, eu tiro essa brincadeira quando estou falando, que não são pernas de pau. Na verdade, são secretários craques. Só é olhar para o que está acontecendo em Remígio, que a gente vê melhoria no IPCE, melhoria nos calçamentos, melhoria na saúde. Basta olhar para o novo PA que existe, basta olhar para aquele laboratório novo que existe, basta olhar os carros novos que estão lá parados, para toda a estrutura, mandar um abraço para todos eles, para as pessoas de Euseli, que é caladinho lá dele, tudo, mas extremamente inteligente, que é um cara que merece os parabéns, como eu já dei várias vezes, até por uma festa dessa como o 31 de março, que deu o maior trabalho do mundo e ele foi o capitão da festa. Né? Mandar um abraço para a Andréa, saúde, Cara Laiga, meu amigo Cara Laiga, nosso 709, Gitânio, né? Secretário de Comunicação. A própria Damares, também, que é uma pessoa controlada, segura o dinheiro. Para Diego, secretário de Agricultura. Para a doutora Érica, que também é uma grande secretária, comando do trânsito, que eu dou razão a ela quando ela diz que a pior coisa do mundo é a gente mexer no trânsito, porque
Todo mundo que está lá no trânsito, se a gente disser tanto assim, arruma uma briga. Se o cabo tiver sem capacete, o cabo reclamar, o cabo arruma uma briga. Se o cabo parar no canto errado, o cabo reclamar, o cabo arruma uma briga. Se o cabo pegar na contramão, o cabo errar. Tudo no trânsito é difícil de trabalhar, mas Érica, com aquele jeitinho dela meiga, tranquilo, vem organizando dentro das possibilidades delas. Mandar um abraço para Hélio, para Josa Galvão, que está aqui comigo, meu amigo Marcondes, Fogo também, um cara extremamente inteligente, para Maritiz no IPSE. Hoje nós temos o IPSE mais controlado que já teve durante todas as gestões que veio para trás. Todas, André pagando certinho e ela controlando lá. O IPSE está estouro com reconhecimento do Ministério Público e da Justiça, doutor Janine, não me deixa mentir aqui. E é um ponto importante para você que é funcionário, que vai se aposentar. Se não tivesse as atitudes da gestão André do CESP, talvez lá na frente você ficaria sem receber a sua tão sonhada aposentadoria. Manda um abraço para Marivaldo Fortunato, manda um abraço para Marta do PA, Renato Marinho tomando conta dos veículos lá, Ricardo do Esporte, o Faz Tudo, como eu digo, Roberval na educação, o cara que trabalha. A educação dá trabalho. A educação é 25% de um município. É a educação. É como se fosse uma mini prefeitura dentro da prefeitura, né? Manda um abraço para Rony também, é um cara articulado, que vem fazendo grandes trabalhos, na ação social. Identidade muito grande com os velhinhos aí, com o pessoal jovem, com todo mundo, para Sandro, para Breno, para Bruno, para Jailson. E não podia deixar de lembrar, como já lembrei dos técnicos, não podia deixar de lembrar os vereadores, né? Nosso vereador Doda da Bela Vista. O cabo às vezes fica dizendo, eu vou abrir um parênteses aqui, Fica Dedé. à vontade. O cabo às vezes fica dizendo, não é papel de vereador correr atrás de cirurgia, correr atrás de um remédio, não é, o vereador tem que fiscalizar, tem que fazer projeto. Beleza, o vereador tem que fiscalizar e fazer projeto, concordo. Mas na hora que o pai de família chega na tua porta, aperreado, que precisa de uma cirurgia urgente, que precisa de um remédio urgente, e tu corre atrás das tuas amizades, dos teus vínculos, dos teus amigos, para quebrar um galho e conseguir fazer isso, para mim, também é papel de vereador. É uma vida. Porque vereador, sabe o quê? É o socorro do povo. É o primeiro, é aquele que está mais perto da população. E quando ele faz esse tipo de favor, seja atrás de um voto, seja sem estar atrás, seja porque é bondoso, eu não quero saber. Eu quero saber se ele serve. Se viu o povo, para mim deu certo. É bom. Então, mandar um abraço para a Doda, para a Nando também na mesma área, nossa amiga Edinho do Bode, Vanessa, Emerson, Vitorinha, a enfermeira do povo, como a gente diz, abrigo para Coelhinho, lá em Lagoa do Mato, também, né? Mandar um abraço para Laísa, para Vanildo, para Nilson e para Júnior, são a posição, ele no canto dele lá, a gente não dá gente, a gente se respeita e a gente vai discutir ideias aqui. Quais são as melhores ideias para o povo? Que não tem picuinha política, não. Mandar um abraço para Paulinho de Kiko, que me honrou muito aqui com o último podcast, com uma audiência monstruosa, muito grande. Agradecer a ele, Paulinho. Ao meu Robertinho lá do Tetel, pessoal do Tetel que eu amo tanto, pessoal das Queimadas, pessoal daqui da Barreira, toda a zona rural do nosso município, do Coelho, Coelho Velho, Constantino, Brocas, essa região todinha, dizer que vocês me conhecem desde criança, conseguem olhar nos meus olhos e conseguem ver se eu falo a verdade ou se eu estou mentindo. A decisão lá na frente vai ser de vocês. Diante disso, você agora explanou a gestão quase toda e deixou aí um parênteses aberto, que dentro do governo, a gente encontra as pessoas na mão, que conhecem o governo e levam esse governo dessa forma que você leva. Porque hoje eu posso dizer quem. Você já imaginou se os membros dos governos, se as pessoas que têm seu contra-cheque, se as pessoas que estão recebendo, em dias, se as pessoas que são bem tratadas, bem recebidas, que faz parte desse governo, que não foram rechaçadas do governo, tivesse a umbridade de falar desse governo como você, como Josa Galvão, e tão poucos falam dessa gestão. É uma falha, é um ponto negativo. É como se você ainda tivesse medo de assumir um governo que existe. É como você está. A pessoa está fazendo de tudo por você e você se escondendo por trás, entendeu? Do palco, para só querer aparecer no momento que perceber que vai decolar de novo o navio. Então esse é um dos pontos falhos da gestão atual. Você pode... Não, tem que ser verdadeiro. Você acabou de dizer agora, você é jurídico, mas você tem conhecimento de tudo que um governo faz, de uma rua, de uma obra, de uma escola, Dedé, de tudo, Júnior. Dedé, eu peço aos meus companheiros, e sempre pedi aos meus companheiros,
secretários, diretores, tudo, que fazem parte da gestão. Peço de novo e sempre peço que façam justiça com eles mesmos. Com eles mesmos. Quando eles estão falando bem do trabalho deles e eles estão fazendo um trabalho bom, eles estão reconhecendo eles mesmos. E isso é o que deve ser feito. Está entendendo? Dizer que está errado quando está errado e dizer que está certo quando está certo. Agora, infelizmente, Dedé, a gente por vive... omissão de informação. Dedé, é verdade, verdade. Infelizmente, a gente vive numa cidade pequena, doutora Janine, Josa Galvão, todos os ouvintes aqui, em que o povo, alguns funcionários da prefeitura, muitos funcionários, têm medo. Medo de se indispor, aliás, com os políticos. Com medo que o que o cara pode fazer lá na frente com ele. Ah, meu Deus, eu não vou dizer que a gestão de André tá boa, não, porque se eu disser que tá boa e depois Cláudio Regis ganhar, ele me bota para fora. Se depois Chió ganhar, ele me bota para fora. Se depois Júnior Meira ganhar, ele me persegue. E essa mentalidade e essa falta de coragem, eu até entendo, porque as pessoas necessitam muito, às vezes, dos seus empregos, das suas coisinhas, eu até entendo, mas essa falta de coragem faz às vezes, com que um governo muito bom, muito trabalhador, que tem uma estrutura monstruosa, que faz tudo, não consiga passar a mensagem certa para a população. Está entendendo? Porque minha mãe sempre dizia, Dedé, que a flor, quando a flor não cheira, a gente esfrega. Que é para omitir o cheiro. Que é para ela sair o cheiro. Aliás. Às vezes a gente tem que dizer, tem que mostrar. Porque a coisa mais difícil que existe no ser humano é mostrar o óbvio. É mostrar o óbvio. O óbvio. Está na cara ali e tu não está vendo. Tá entendendo? Alguém tem que dizer, olha ali, tá vendo? Ó. E o povo, infelizmente, muitos não têm coragem. Eu quero ter coragem de fazer isso todo tempo. Quero ter coragem de fazer todo tempo, como sempre fiz. Como sempre fiz, de qualquer lado político que eu tiver. De qualquer lado político que eu tiver. Porque política é dinâmica. Política é dinâmica. Não é feito um jogo de futebol. A gente ou é Vasco ou é Flamengo. Se não fosse dinâmica, se não existisse as coligações, se não existisse as junções, a gente não teria em nível nacional o vice-prefeito de Lula sendo Alckmin, que era o maior inimigo. Só que eles tiveram que se juntar para ganhar a campanha de Bolsonaro. E ganharam por 1%. Se eles não se juntam, perde a campanha. Então o povo tem que entender que às vezes vai existir ou já existiu várias junções, pode existir, pode não existir, mas isso não quer dizer que ninguém está perdendo sua identidade. Isso não quer dizer isso. O povo tem que olhar para quem é melhor. Quem é melhor? Quem vai poder me representar melhor? Quem vai poder trazer mais benefícios para o município? Se for Dedé, vamos em Dedé. Se for Josa, vamos em Josa. Se for doutora Janine, vamos em doutora Janine. Né? Não tem essa história de dizer assim, só pode ser A ou B. Aí, meu amigo, quando você faz isso, você acaba com os desenvolvimentos das cidades. Toda vez que houve alternância de poder, toda vez que houve mudança, houve melhoria. Todas as vezes. Diga, Dedé. Você pode ter certeza. Em um certo tempo, aqui é bom a gente falar para pegar isso como exemplo. Quando a gente entrou numa campanha em 2012, e aquele menino, aquele garoto entrou lá e era o candidato, quem era que acreditava que ele ganharia? Ninguém. Essa minoria que começou com o seu João, eu lembro, eu tenho uma lembrança que ela fica inesquecível. Quando o Ricardo foi candidato, era o azarão da história, e houve um certo momento que disse, vamos panfletar na rua. Saiu eu, seu pai e 5 pessoas na rua da Pedro Gonçalves, porque ninguém acreditava que Ricardo ganharia para governador. Quando o Ricardo empurrou para o segundo turno, apareceu 1 milhão de pessoas abraçando a causa. O que é que eu quero chegar? Eu concluo meu raciocínio. Quando você acredita no time que você joga, quando você conhece que seu time paga o seu salário em dias, que o seu time
mostra material de primeira qualidade. Então você não tem por que ter medo e nem por que dar réa. Porque isso aqui eu tenho que dizer, você será uma prova como você, doutora Janine Josa Galvão. Preste atenção, que tem político que quando dá um grito, corre um caminhão atrás. E às vezes o reconhecimento, entendeu? Pode falar, que é importante, Júnior. Então, diante disso, não desfazendo de A ou de B, o povo só vai acreditar num governo quando seus próprios funcionários, que fazem parte daquela gestão, também acreditam. Mas quando o povo vê uma gestão, uma parte de um povo que não acredita numa administração, no governo, e se acredita, se omite de abrir a boca e fazer um comentário positivo em relação, o povo vai seguir aquela mesma linha. Por quê? Que nas pesquisas a gente vê a pontuação como é que rola. Boa parte disso se dá muito àquela falta de atitude de dizer eu acredito no governo no qual faço parte. É brigar pelo seu governo, né? Mostrar ao povo realmente o que está acontecendo, porque nós que fazemos parte da gestão, e principalmente o pessoal que chama o primeiro escalão, né? Secretário, diretor, esse tipo de coisa, tem que abraçar seu governo. Tem que abraçar, tem que mostrar o que está fazendo certo. Porque nós somos líderes. Líderes. Líder pode ser líder da sua sala. Mas é líder. Líder do seu departamento. Nós somos líderes. E para mim, é uma coisa muito clara, que a liderança tem que ser exercida. Tem que mostrar para o pessoal onde é o caminho certo. Mostrar o caminho certo. Quando os líderes não fazem isso, a derrota é certa, Dedé. Alexandre o Grande dizia, eu sempre gosto de usar essa frase, Alexandre o Grande dizia ele dizia, ó, eu não temeria um grupo de leões conduzidos por uma ovelha, mas eu sempre temeria um rebanho de ovelhas conduzidas por um leão. Então o papel do líder é extremamente importante. É ele que carrega os outros para que as coisas aconteçam. Então não adianta você ter um exército de leões se você tiver no comando uma ovelha. Do mesmo jeito, não adianta você ter um exército, aí sim adianta você ter um exército de ovelha, bem molinha, tranquila, mas estiver conduzido por um leão. Sim, porque isso faz passa coragem, total diferença, para o grupo de ovelhas se tornar guerreiro. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E as vitórias vêm disso. Esse que você está falando de Ricardo, ninguém acreditava que Ricardo ganharia a campanha. Mas ele era um leão. Naquela época, era um leão. E acabou ganhando a campanha dos mais fortes que existiam na Paraíba. Exatamente. Né? Eu lembro, como você está dizendo, desse dia, quando Ricardo chegou ali na frente da igreja, de Jorge, parou o ônibus. 10h30 da noite. Parou o ônibus, desceu. Eu já conhecia Ricardo, fui eu que chamei ele. Dedé estava comigo lá na frente de Jorge. A gente apresentou, ele ficou conversando com um e com o outro, tudo. Naquela época ninguém acreditava que ele ganharia uma campanha. Não, que ficou esperando lá foi só a militância, 5, 6, 20 gado pingado no máximo que tinha. E aí depois que foi para o segundo turno, o pessoal sentiu a possibilidade de mudança e ele acabou ganhando a campanha. Né? Acabou ganhando a campanha. Então, repito, quem tiver nos seus postos, quem tiver na sua empresa, quem tiver na gestão pública, quem tiver onde que esteja, tem que liderar, tem que mostrar o melhor e tem que fazer o melhor para a população. Porque, Dedé, eu nunca queria ser um gestor para ter funcionário meu, funcionário do município, tratando mal a população. Porque, assim, eu convivo em Remígio, Dedé, desde que nasci. Às vezes eu passo na rua, muita coisa na cabeça, no corre-corre, ouvido fechado do carro, e não sei o quê, e o povo diz, ixi, esse bicho só quer ser merda. Isso, pronto. Né? Esse bicho só quer ser isso. É, desse modelo. Tá entendendo? Mas, aí vem, Zé Cícero, você tá aqui, Zé Cícero não, João Cícero, confundo. João Cícero, que tá aqui, vem, convive comigo, conversa comigo, brinca, não sei o quê, aí muda a visão que tem da gente. Porque não tem como a gente mudar as raízes, não. É impossível eu mudar as raízes. Eu aprendi a nadar no açude do Tetel, no açude de seu Ciro aqui. Eu vivia correndo atrás dos cavalos de Zé Bala, para montar e andar. Eu cortava capim para levar para os outros.
Mesmo meu pai, como o povo diz, não, tu é um burguês, tu tem certa condição. Não tinha essa condição toda, e se tivesse, eu não ligava, porque eu vivia era na lagoa, caçando galinha d'água, atirando de balinheira. E eu me lembro de todas as pessoas que conviviam comigo. Eu sempre falo com Erasmo Guedes, filho de Irenita, pelo Facebook, a gente brinca com quanto a gente vivia naquela lagoa, né, que era, naquela época, Era o uma fossa ao céu aberto. Era o esgoto da cidade. E a gente vivia dentro dela, pisando, melando preto, os pés pretos até aqui, atirando em tizil, em galinha d'água e caçando. Isso há 20, 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás. E hoje a gente tem a honra de ver um instrumento daquele na lagoa, mas eu não esqueço as pessoas que conviviam comigo, não. Eu saio daqui, Dedé, digo vou para São Paulo, para o Rio, para todo canto, por causa do meu trabalho. João Cícero é testemunha aqui. Mas eu gosto mesmo é de estar em Remígio. Eu gosto mesmo é de estar em Remígio. Eu me sinto bem mesmo. É comendo uma bisteca e tomando uma cerveja lá no Bar do Zezinho. Lá na bodega, ali embaixo. Lá em Mané Vigílio. Vou lá atrás do cemitério ali, em Marconi. Tá entendendo? Eu me sinto bem nisso. Me sinto muito melhor do que quando eu estiver no melhor restaurante do meio do mundo. Porque eu sou daqui, eu vivo daqui, eu quero minha cidade aqui, quero melhorar isso daqui. E quero devolver a Remígio o que Remígio me deu. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou, devo a Remígio. E quero devolver a Remígio o que Remígio me deu. E dentro dessa linha de melhorias, hoje chegou em Remígio a empresa GS, né? O amigo Tiago, o amigo Valber, um pessoal, para fazer um trabalho de recapeamento, porque a gente estava com todas as cidades vizinhas com uma nova cara, um centro com recapeamento, um centro que deu outra vida ao pessoal. A gente tem ruas que está na lista, porque eu estive lá, fui falar com eles, e eles me passaram a lista, entendeu? Foi a Luiz Bronzeado, a Manuel Serafim Filho, a José Apolinário, a Flávio Ribeiro Coutinho, a Rua João Pessoa e Delfonso Jadilino da Costa, Cônigo Rui Vieira, José Leal e Joaquim Cavalcante de Moraes. Segundo eles, os encarregados, no máximo eles querem entregar essas ruas em 20 dias, o mais tardar em um mês, que eu corri atrás até para alocar um espaço para a empresa que já se encontra em Remígio, com quase 30 funcionários que estão na cidade. É uma informação, eu não quero saber quem mandou, quem veio. Porque político de verdadeiro é aquele que, pelo bem de Remígio, não há intriga e não há inimizade. É uma coisa clara. Clara. Pedido e tal os ofícios, eu joguei até no grupo Remígio Ligado hoje, um ofício feito pelo prefeito André, de 2019, pedindo esse assaltamento das ruas. E um ofício feito pela secretária doutora Érica, de 2021, eu joguei no grupo Remígio Ligado, vocês podem ter acesso e ver. Pedindo ao DR, ao governo do estado, que fizesse esse recapeamento dessas ruas. E nada mais justo, e nada mais grato, do que o governador fazer isso. Porque ele foi o mais votado em Remígio. Ele foi o mais votado em Remígio. Então ele tem que pagar a população remigense com benfeitorias. Tá entendendo? E na hora que fizer, que terminar, que tiver tudo em ordem, o cabo agradece. E na hora que não fizer, o cara fala mal e diz que tem que trazer. Porque eu não quero saber quem é que traz obra para Remígio, Janinho. Eu quero que traga. Pode ser quem for. Trouxe benfeitoria, eu vou dizer, quem trouxe foi fulano, foi por isso, assim, assado. Pronto. Não trouxe, eu vou dizer, teve os votos de Remígio e nunca botou nada aqui dentro. Pronto. E diante disso, independente da escolha, eu considero, pelo levantamento que fiz, amigo Júnior, João Azevedo ficará na história do nosso município, que nenhum governador transitou tantos benefícios ao longo da sua gestão, foi bem votado, representado pelo deputado, representado pelo grupo, quando estava junto, que ele tentou a reeleição, mas na eleição também ele teve o apoio, mas ele retribuiu à altura do que o nosso município merece, por tantas obras, e principalmente o colégio estadual, que é uma coisa fora de série, que vai bater recorde, não fazendo média com político nenhum, reconhecendo como cidadão, porque os investimentos que a gente pesquisa ambos os lados, e a gente sabe disso, aquilo que é feito.
E é muitas vezes por causa disso, quando a gente visita aquelas outras obras, a gente pede, não precisa discutir. Coloca ela para funcionar. Eu fui lá, Dedé, esses dias teve aquele moído do ônibus, né? Não tinha ônibus, não sei o quê. Eu fui lá em João Pessoa, protocolei um ofício pedindo um ônibus, não sei o quê. Se ele mandar, a gente vai agradecer. Obrigado, trouxe um ônibus, veio pra gente. Porque vai beneficiar todo mundo. Vai beneficiar o mais carente. Né? O mais carente. E, repito, trazendo para Remígio, eu não quero saber quem trouxe. Vou dizer quem trouxe e vou parabenizar. Agora também, se não trouxe, eu vou dizer que não trouxe. E eu também, se mentir, começar a dizer, vou trazer, não sei o quê, bababá, bababá, e não vier, eu vou falar mal também, que mentiu e não trouxe. Acabou. E a gente, numa aproximação de um ano que vem aí político, é político. E quem não fizer esse ano, não venha com história não, porque aquilo que foi inaugurado o ano que vem, característica política, vai ser interpretado dessa forma. Temos grandes festas? Temos. Mas temos que ter a sensibilidade que as nossas festas estão sendo feitas 90% para o turista e 10% para o de casa. Dedé, eu acho bem complicada essa história de festa, porque a festa tem dois lados. Além de ser caro, é muito caro, o gestor fica na seguinte situação. Se eu fizer ela pequena, eu acabo com minha gestão. Se eu fizer ela grande demais, eu gasto dinheiro e o povo fala mal de mim. Se eu boto o povo do município para ir lá para dentro, tá entendendo? Que eu acho que deve fazer beneficiar os da cidade, melhorar, deixar o povo de Remígio ganhar nos melhores locais e tudo, eu tenho que trazer atrações grandes para que junte gente e tanto o de fora como o de Remígio consiga ganhar dinheiro. Mas as festas, Dedé, que queira que não queira, são necessárias para uma gestão e para uma administração. A gente teve o 31 de março aqui, e quem não se orgulhou do 31 de março? Quem não se orgulhou? Uma festa grande, estruturada, não teve problema, não teve briga, ficou na história, é uma marca e tem que ter para os jovens. Não pode ser demais, porque a prefeitura não aguenta, mas também não pode deixar de existir, porque se deixar de existir também, aí a população reclama. Aí, diante disso, o que eu estou tentando passar para você, a festa, ela foi um espetáculo. Mas se você prestar atenção, após o povo terminar a festa e ter ido embora para seus locais, para suas cidades de destino, ela acabou-se. Acabou-se o comentário. A cidade, ela não badalou, porque muitas vezes a gente tem batido nisso, não só eu, como muita gente, porque muitas vezes uma festa de 100 mil, uma festa de 500 mil, dependendo da organização, ela surge o mesmo efeito. Às vezes um nome para imprimir aquilo que quem vai para uma página social que é de outra cidade pede raça negra, pede o que você quiser. Agora, o de casa, a gente se lembra, Júnior, recordar é ensinar uma nova geração que a gente foi referência em festa cultural em nossa cidade. Se hoje a gente chega agora, o mês de junho, não existia um planejamento, e o único planejamento que seja é colocar um palco na lagoa, botar uma atração para tocar lá, deixar o povo lá e partir para prestigiar o São João de Bananeira, de Campina Grande e de outra cidade, isso não é papel de ninguém que faça parte da gestão. Eu acho muito difícil essas coisas, Dedé, porque, infelizmente, tem festas que a gente não consegue disputar com os outros municípios. Mas a questão a gente não quer disputar, Júnior. Você vê o Caminho do Frio, aqui. O sucesso que é o Caminhos do Frio em Remígio. Uma festa bonita, uma festa voltada para a família, alguns dias mais para a família, o último dia festona para o povão, não sei o que, é uma festa que fica na história, que todo mundo tem gosto de ir, tem satisfação de ir, e eu penso que deve ser mantida e deve ser cada dia melhorada. Né? Mas a gente tem já a tradição do Caminhos do Frio, já construiu essa tradição. Mas, infelizmente, hoje, a gente vai tentar melhorar isso, Dedé. Concordo com você, mas hoje a gente não tem a tradição mais do São João, a gente não tem a tradição do Carnaval, porque a gente não consegue disputar com outros municípios. Ficou para trás. A gente tem que tentar fazer, voltar. Eu, se for gestor,
iria brigar muito, correr muito atrás para voltar às antigas festas da padroeira, tá entendendo? Que divertia a população, lá as famílias iam para as ruas, e existiam aquelas disputas de cor, vermelho, azul, existia arremate de galinha, de tudo, gerava dinheiro para o município, para as igrejas, para quem fosse. Eu tentarei muito conseguir fazer isso voltar, porque isso para mim é o que realmente gera renda e dinheiro no município. Mas esse tipo de festa pontual, como São João, essas coisas, é bem difícil da gente conseguir, por enquanto, competir com os outros municípios. A gente é velho, um pouco saudoso, mas eu garanto e desafio qualquer um que se a gente faz de nossa cidade uma referência, nem todo mundo quer estar dentro de uma cidade grande pulando numa muvuca grande. Bananeira tomou isso como exemplo do início. Hoje não, hoje é uma festa enorme. Quando você senta com a equipe a nível cultural, que a gente vai sentar e vai planejar fazer aquilo, é o encontro de quadrilhas, Parque do Povo adota, até hoje não pode tirar porque é tradição. Se a gente chega, tem o São João, esse é o São João de Remígio, essa é a cidade ornamentada. Isso aqui é uma festa, eu não estou fazendo uma crítica, eu estou tentando colocar na mente de algumas pessoas que têm a facilidade de fazer a programação de uma festa de carreira, mas fica a pergunta. Caminho do Frio é um exemplo a ser seguido. Não tem como negar, quem vai negar? Uma festa totalmente requintada, uma festa onde o turista chegou e foi bem aconchegante. Mas o que é de um município pequeno já, como a gente, centralizado? Esperança resgatou um carnaval que fez história. Saiu de dentro do Caoba e veio para as ruas. Então quer dizer que provou que hoje ninguém quer ficar numa cidade que ela não vai oferecer uma festa. Pode ir, quem quiser, para Campina, para Bananeira, para Solônia, isso aí é um ponto de vista, até uma sugestão do cidadão, que não tem lado político. Pega essa nossa cidade, levanta, mostra para essa juventude que a gente, Júnior, a gente já fez festa, não é voltar ao passado não, é atualizado com os artistas agora, mas que essa festa ela tenha cara de gente, cara de Remígio, porque o ano que vem é deles que vai permanecer, seja você, seja o outro candidato, é eles que vão chegar a dizer, eu voto em fulano, porque fulano programou algo que a gente marcou, a gente não pode esquecer. Eu e você não pode esquecer dessa época, pode? Não, de jeito nenhum. Eu e você não pode esquecer que o único ponto turístico que a gente tinha para dar umas voltas nos finais de semana ao redor dela era a Praça Remígio dos Reis. Era. Então é pensando... A gente descia ali do Malto 90, do Bambuzal, dali, paquerando as meninas e arrodeando aquele dali, dava 2, 3 voltas e era o único ponto que a gente tinha o pessoal parado lá, comendo um cachorro quentezinho lá em Dona Dora, então, chupando um house, logo no tempo que saiu o house. Lembra disso? E a gente ali Geles. Naquela... Geles, né, Nanda? Geles. E era bom demais. Essa semana eu fui para aquela rua, eu conversei com o Benivaldo, do Ibisson, eu conversei com pessoas, então é nessa... A gente ia olhar Valmir tocar bateria lá na Saé. Lembra disso? Né? Ver os jogos de vôlei de Galego, de Mocinho, de Daciano mesmo, de Luciano, de Lúcio, de toda aquela galera que ia para lá, era muito massa. E a cidade, naquela época, anos atrás, com um movimento só, mas você veja que você conseguia compactar o nosso povo, que tinha aquela sede, que ia na loja comprar uma roupa, ajeitar um cabelo para vestir a roupa, que sabia que à noite a cidade estava no clima, o calor das festas. E hoje você tocou, Dedé, num ponto que eu me esqueço às vezes de falar, que é literalmente a Saé. Nós temos que nos juntar, tem que haver uma parceria público-privada para dar um jeito naquela Saé. Tem que fazer alguma coisa naquela Saé, Dedé. Os mais jovens, sei lá, de 20 anos, né? De 20 anos para baixo, 20 e poucos anos para baixo, não se lembram da Saé. Só veem a Saé como aquela quadra velha quebrada, aquele desmantelo, sem teto, sem nada, do jeito que é. Mas nós que temos uma idadezinha maior, 30, 40 anos, 50 anos, nós temos a Saé como ponto de referência da nossa juventude. Né? Quantos casais não começaram a namorar na Saé? Quantas famílias não foram formadas na Saé? Quantas alegrias de festas, de brincadeiras foram feitas na Saé? Né? E hoje a gente tem a Saé destruída. Muitas pessoas tentaram melhorá-las, mas não conseguiram, infelizmente. Mas a população de Remígio, eu clamo a população de Remígio,
E outro ponto, se eu um dia for gestor, farei o possível para recuperar a SAE, transformando ela em algo que gere algum benefício para o povo de Remígio. E não que ela fique naquela situação do jeito que está. Faz muito tempo a gente provou por A mais B, eu também tenho esse projeto, mostrei que os bairros precisam de uma atenção diferenciada. Não é chegar, jogar um palco lá, cumprir o pé de serra e dizer eu fiz São João, não. A comunidade, quando ela participa, que ela ornamenta o bairro, que ela espera a atração, que ela é animada, esse ano eu vou provar isso. Eu estou com um projeto que, graças a Deus, estou com parte já certa, eu vou mostrar para o pessoal como resgata uma festa que o povo vai dançar e que vai brincar, que eu acredito, se não for a cidade toda, mas aquele bairro localizado, ele vai ter muito que relembrar e dizer assim, era assim que a gente gostava de se divertir. A gente tinha São João, a gente tinha festa de São João em Lagoa do Mato. Né? Lagoa do Mato, hoje eu digo, é outra área que tem que ter olhado. Lagoa do Mato é quase uma cidade. Lagoa do Mato, se brincar, é maior do que o Algodão de Jandaíra. Lagoa do Mato tem 3 ou 4 vereadores, né? 4 vereadores, 4 vereadores, na verdade. 4, e quase faz o quinto se tivesse feito a do Nael. Exatamente. Né? 4 vereadores. Então tem uma representatividade, suplente, né? Tem uma representatividade imensa. A gente tem que ver o que é que consegue fazer para melhorar a Lagoa do Mato. Do ponto de vista de uma saúde, eu sempre digo ao prefeito, vamos tentar isso aqui. Às vezes não tenho dinheiro, não tenho o que fazer, mas a gente tem que buscar essas melhorias. A gente tá bom? Tá. Tem uma gestão ótima. Temos querer vender a vontade de quem tem sua cidade para dentro da gente. O que é que eu quero dizer com isso? Se você disser aqui, Arara disser, que banda você gostaria de ter na minha cidade? Eu quero Gustavo Lima, né? R$1 milhão. Não quer não? Então, mas por quê? Porque ele está lá. Veja a visão. Então, quando a gente pensar aqui, você senta a equipe de secretário pessoal, diz, olhe, isso não é ensino, é sugestão. Cidadão, olhe, ou a gente olha para o nosso povo, ou a gente não vai detectar que tudo que vem sendo feito não está tendo reconhecimento merecido, que talvez pelo distanciamento da gente, com o mais importante, que é o povo de nossa cidade, a gente não conseguiu corrigir. Eu acho o único ponto fraco do governo atual é aquela linha direta com o povo, que deixou de ter, e não é de agora, porque o pessoal acredita que faça a obra que lá eles reconhecem, e você sabe que não é. Você tem que dizer por que aquela obra está ali, você tem que dizer qual é a serventia que ele tem para aquela fatia de gente. Porque muitas vezes calçamento vai ser feito fogueira em cima e o povo vai nem lembrar que ali fazia em cima da lama, o fogo vinha, a chuva vinha e apagava. O vínculo com a população, Dedé, é sempre a melhor forma de ter reconhecimento, né? De conquistar. O afago, o abraço, o cheiro, a lembrança, a troca de olhar de perto tem que ser feita. Tem que ser feita. E quanto mais feita, melhor. Mas deixa eu te dar uma informação que eu recebi hoje do prefeito André. Ele vai anunciar, eu já estou dizendo aqui que eu sou atrevido mesmo. O senador Efraim Filho parece que já conseguiu aí uma nova retroescavadeira, viu, Josa? Para o município. Ou seja... Uma PC. Uma retro. Entendi. Né? A gente tem um aí e de vez em quando quebra, não sei o quê, e dificulta os trabalhos do município. E parece que ele já conseguiu uma nova, graças ao pedido do prefeito André, e graças a Deus que ele traga isso logo para servir para o nosso município. Ou seja, já está mostrando serviço, já está pagando os votos que recebeu. Né? Merece um reconhecimento. Sim, né? Uma retroescavadeira hoje é um bicho caro de comprar, né? Deve custar mais de 500 mil, né, Rosa? E 600 mil reais. Útil, né? E uma máquina extremamente útil. Se brincar, a máquina mais útil que um município pequeno pode ter. Então vamos parabenizar ele e dizer que traga mais, que a gente está de braço aberto para receber e reconhecer. E dentro dessa linha... Mandar um abraço aqui, para meu amigo Ronaldo de Clóvis. Cumprimento sempre ele, é meu amigo do coração, um amigo de criança. Na pessoa dele eu cumprimento todos os caminhoneiros, todos os pipeiros de Remígio. Mandar um abraço para Pinga lá, para o pessoal do Rancho Três Irmãos. Para todo mundo ali daquela região de Serra dos Mares.
Serra dos Mares, mandar um abraço para a galera de Lagoa do Mato, esse povo que foi tão imprensado agora pelo DENIT, querendo derrubar aquelas casas dele lá, e a gente ficou tentando correr atrás, até hoje estamos correndo atrás para ver se a gente sustenta o ganha-pão de cada pai de família. A gente sempre faz isso, botou a cara e está fazendo, e eu vou tentar o possível e o impossível para proteger vocês. É compromisso da gente. Às vezes, está esquecido. Não estou esquecido, não. O processo, infelizmente, demora, né, doutora Janine? E a gente fica só observando e tentando ajudar. Mandar um abraço para todos os comerciantes de Remígio, aos vendedores de Remígio, e ao pessoal que brinca sempre comigo, fica mandando mensagem aqui, lá de Rangel, Milson, Normando, Gogóia, a minha amiga Rossana Passos, a dona Célia, a todo mundo ali que sempre me amparou muito. A gente estava falando isso aí, eu estava me lembrando que hoje a gente está carente de um canto de festa, só tem a Lagoa, a gente já não tem mais Açaé, a gente já não tem mais a Poliedro, que foi um local que marcou a nossa história, marcou a nossa... A gente não tem um bambuzal. A gente não tem um bambuzal. Que era grande, né? seresta. Eram coisas particulares, Dedé, que é isso que eu digo, a gente tem que tentar difundir essas coisas particulares para que essas coisas particulares gerem emprego, gerem renda e consiga fazer a melhoria do povo de Remígio. Eu acredito muito, Júnior, que pessoas, quando a gente vê assim, que está nos ouvindo, acho que essas pessoas querem bem a Remígio e seguem a linha de pensamento que a gente está tentando levar. Pessoas simples, pai de família, dono de casa, Fábio Costa, Anastácio Júnior. Anastácio Júnior é Manga Rosa. Manga Rosa, um grande abraço. Porque tem uns apelidos, Dedé, eu fico brincando com ele, tem uns apelidos que parece mesmo com uma pessoa, né? É. Galegão bonito, grandão assim, vermelhão bonito, parece uma manga rosa mesmo, né? Aquela mangona bem bonita. Tô brincando nisso, Catão. Fernandes, Napoleão, nosso amigo, nosso guerreiro, Damião Lima, Gonçalves Lima, Marivaldo Fortunato. Napoleão foi um grande trabalhador, um grande vereador, um cara que trabalha até hoje aqui na cadeia local, merece o nosso reconhecimento, tem sua visão e seu entrelaçamento com o povo das igrejas, também é um cara muito, muito inteligente e que está meio afastado da política. Venha-se embora para cá, viu, Napoleão? Já esteve aqui no meu podcast. Vivi Vaqueiro também, Rodrigo, Roberval Pereira, Maria Silvano. Inclusive, Dedé, eu comunicar também todos os vaqueiros que estão me ouvindo aí, o prefeito André, né, junto aí ao secretário Diego, vão fazer o circuito de vaquejada. Janine tá brincando aqui comigo, porque o meu apelido quando era novinho era João Bolinha, né, Areia? Aí, vão fazer o circuito de vaquejada em Remígio. A vaquejada em Remígio é uma área que gera emprego, gera renda, o povo cria cavalo, compra ração, compra ração, gira as coisas, tem muito vaqueiro, tem muita gente que gosta, e tomara que esse Dedé, falou condenado desse, continue. Que esse circuito de vaquejada que vai ser feito pelo município, através do prefeito André, do secretário Diego, e da gente ajudando, juntando a galera, seja de muito sucesso, para que isso se repita e que se torne uma coisa, tradição no nosso município. Cumprimentando o Adriano Vicente, Nicone Silva, nosso amigo Nicone, José Pereira, Si Ferreira, tá aí vendo também. O que mais gosta de política no mundo todinho é Si Ferreira. Eric Ninguém gosta mais do que ele, não. Francisca Abracei. Belmiro, Fabiano Insanha, Erivaldo Vitor, tá lá, Valdo, meu irmão, Francisca Max, Ivan Cardoso, Fernando Cardoso. Então, um abraço para o amigo Fernando de Tito também. Outro cara que foi secretário também de Agricultura aqui. Gente boa, cara inteligente, um homem de direito, um homem de bem, viu? E eu estou mandando meu abraço para ele, gosto muito dele, tenho muita admiração por ele. Então, nessa nossa linha de pensamento, Júnior, muito proveitosa a entrevista, para quem viu agora e para quem vê depois, entendeu? Mas você veja a importância que eu defendo isso só na geração de emprego e renda, a linha direta com o povo, você tem isso como experiência, como a doutora Janine Josa Galvão, a gente que fez parte de um governo, que a aproximação ao povo é de suma importância. Que a partir do momento que a gente começa, primeiro termômetro, conselho é que nem café, toma quem quer. O primeiro termômetro, quando você vai inaugurar uma obra, que você tem mais contratado de ouvindo do que o povo
para lhe ouvir, você já tem que acender a luz vermelha, que você tem que reverter esse quadro, porque para todo mundo é fácil. Porque, olha, todo mundo sabe a referência do prefeito, que secretário trabalha à vontade. Que ele deixa trabalhar. Entendeu? Isso aí é uma qualidade que poucos tiveram, de dizer, eu posso realizar. Mas os secretários também em si têm que entender. Eu tenho que dizer ao povo de onde veio isso aqui e por que eu estou trabalhando tanto para isso chegar. Porque a palavra final de quem quer fazer o sucessor é do atual gestor. Se o atual gestor se omitir daquilo que ele quer, ele já passa insegurança para seus aliados todinhos, que realmente ele não sabe quem é que quer para candidato. Então, uma definição, ela tem que ser muito lógica. E, diante de tudo, se você não vender humildade, se você não mostrar que o povo pode olhar dentro dos teus olhos e confiar naquilo que tu está dizendo, você pode fazer... A gente tem que ter, eu sempre digo que a gente tem que ter pelos outros gratidão. Gratidão é a maior qualidade de um ser humano. Gratidão. Você sempre diz isso, né? É a maior qualidade de um ser humano. E aí o povo, a gente vai mostrar o que fez, vai mostrar como fez, por que fez, e aí o povo vai decidir através dessa sua gratidão quem vai ser, como é que vai ser, e aí a gente deixa isso aberto para cada um, né? Cada um que pense qual é a sua forma de gratidão. Dos políticos, Dedé, a população como um todo. Eu sempre deixo isso bem claro. Mandar um abraço aqui também, Dedé, para não esquecer. Estava aqui o menino mandando mensagem para mim, Nobinho. Um abraço para o prefeito Nobinho de Esperança, meu amigo. A primeira-dama Tayana também, minha querida amiga. Mandar um abraço para a Neto lá de Barra também, que a gente também trabalha lá, tem escritório lá. Mandar um abraço para a Nen aqui também, em Arara, a Casa de Solanha, a Mateus lá de Bananeiras. Ao pessoal daqui das cidades vizinhas, né, que sempre fazem um favor, né, João Cício? Quando a gente pede, eles fazem. E eu quero manter essa boa relação com todo mundo, porque é só através disso que às vezes a gente consegue ajudar alguém. E... às vezes a gente tem força, às vezes a gente não tem, mas o que a gente não pode deixar de fazer é pedir. Principalmente na minha profissão, Dedé. A profissão de advogado é a profissão de um pedinte. A gente pede aos outros, mas pede com honradez, pede com capacidade, pede olhando no olho, pede sem covardia, sem pilantragem, sem safadeza. E quando a gente pede desse jeito, quem escuta a gente sabe que a gente está falando a verdade e honra a gente com o deferimento dos nossos pedidos. Quando a gente dá os nossos passos, eu agradeço muito a Jesus Cristo, por amigo, por pessoas que vêm aqui expor sua opinião. E essa gratidão eu devo quando a gente tem acesso do Mãe Rainha ao Monsenhor Fidelis, à Vila Queimada, ao Conjunto Dona Toninha, ao bairro de Lagoa do Mato, às Brocas, a Corredor, a Caiana, a Coelho Velho, a Assentamento Dorothy. Graças a Deus todo mundo sabe quem é Dedé do Matador e qual é a linha, qual é a trilha. E não é candidato a nada, mas quer trazer vocês aqui, para que vocês tenham esse vínculo direto com esse povo. Mas, Dedé, você é um cara que sempre correu atrás do esporte remigense, com pouca condição, sempre apertado, tudo, não sei o que, a gente conhece você. Você é um cara extremamente inteligente, corre atrás dos seus sonhos, humilde de coração. Não é humilde de dinheiro, não, é humilde de coração. Tá entendendo? Humilde de coração é melhor do que qualquer outra coisa. Às vezes o cara pode ser muito rico e humilde de coração, e às vezes o cara pode ser pobre e arrogante, presunçoso. Então a humildade de coração é a maior de todas. E você é um cara, Dedé, repito, eu digo, sempre já disse a você e disse, independente do lado político que você esteja. Você é um cara que merece uma chance. Merece uma chance de mostrar seu trabalho. Infelizmente, a política é bem complicada na época da política mesmo. Né? Você sabe como é complicado o que eu estou querendo dizer. Sei, o que eu estou querendo dizer. É bem complicada. Mas a população aos poucos vai entendendo e vai reconhecendo quem realmente merece uma chance. Mas só eu não sei, mas candidato a nada. Eu sou tão livre para avaliar, entendeu? Vocês, para poder ver
de fora. Vou estar dentro da política? Claro que eu vou. A gente é político, Vou né? falar com as pessoas, vou indicar aquilo, pedir para aquele que eu possa achar o melhor na minha opinião e tentar expor detrás dos microfones, nos meus vídeos, nos meus comentários. Vou. Pesa um pouco, eu acho que pesa, nem que seja 5 gramas, mas eu vou chegar e fazer, entrar de cara, de cabeça, seja onde eu estiver, dentro da política, não com candidatura, porque aí vai ficar mais fácil de eu poder dizer assim, eu falo o que penso, do jeito que eu penso, sem estar pisando em ovos, porque o candidato, quando ele é candidato, ele tem medo de agradar A e desagradar B, porque ele está com medo de perder o voto. É verdade. Como eu não preciso mais disso, então eu vou dizer o que penso abertamente. Foi uma entrevista maravilhosa. Quero lhe agradecer. Eu que lhe agradeço, e Dedé. lhe dizer, fique à vontade para fazer as suas considerações. O podcast Remígio, a cada dia cresce mais, porque procura passar a verdade, procura esclarecer ao povo e fazer com que quem esteja desse lado da mesa fale com o coração, para que o povo, no outro dia, faça a sua avaliação. Eu quero aqui dizer para toda a população remigense, para todo mundo que está me escutando, que eu repito, Dedé, sou pré-candidato a prefeito de Remígio, acho que tenho o direito de ser pré-candidato, quero juntar o grupo, quero partir para cima, quero dizer para a população que a gente tem vontade de fazer muita coisa, melhorar ainda o que já está bom, Dedé. E a gente tem capacidade para isso, tem gente para isso, tem pessoas competentes para isso, tem amigos para isso, ligações para isso. E deixar claro que só tem um problema, não vai vir com a mentira. Eu não quero conversa com mentira. Muita gente vai ficar com raiva de mim, já estão com muita raiva de mim, tem muita gente com raiva de mim. Né? Mas tem muita gente também muito satisfeita, muito feliz, manda mensagem para mim, diz, Júnior, segure mesmo, diga mesmo, corra atrás, bababá. E isso para mim é muito, me causa uma satisfação muito grande, tá entendendo? Quando eu venho para cá e olho nos olhos de vocês aqui, tem muita gente escutando a gente, eu olho nos olhos de vocês aqui e vejo que vocês não estão duvidando da minha palavra. Tá entendendo? Estão acreditando na minha palavra. Fiquei muito feliz quando cheguei aqui, depois chegou Josa Galvão, né? Irmão do Coronel Galvão. Tem a visão dele político, irmão dele também, outro líder, tudo. Mas ele vem aqui prestigiar, tem toda a liberdade para isso. Eu agradeço, Josa. Agradeço a doutora Giannini, que é uma guerreira nas campanhas, que às vezes fica desprezada, o povo só precisa dela quando é na hora do pega para capar. Na hora da campanha, todo mundo quer ela perto, para brigar, para peitar, para correr atrás. É a mesma situação que fazem comigo. Faziam comigo. E usavam como cavalo de batalha. Agora não. Sou pré-candidato, preciso de vocês e tenho a total consciência que juntos a gente consegue melhorar ainda mais o nosso município. Muito obrigado pela confiança, Dedé. Obrigado por ter me chamado. Todas as vezes que você me chamar, eu vou vir aqui com a mesma sinceridade, com o mesmo sangue no olho, dizendo a verdade e passando para a população remigense o que vem do meu coração. Muito obrigado. E meu grande amigo Júnior, antes de eu finalizar o podcast, todos aqueles que estão ali no paredão se comprometeram em retorno em 2024, porque será um novo ano. Todos deixaram a sua palavra, que estarão aqui de volta no podcast Fala Remígio. Eu quero encerrar o podcast de hoje com o Salmo 49, 16, 20, que diz: não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, é como os animais que perecem. Eu quero finalizar até a próxima sexta-feira com o podcast Fala Remígio, que terá um novo entrevistado para a gente estar aqui. Eu conto com vocês. Jesus ilumine o lar de todos vocês e até sexta. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Remígio. Amo vocês. Valeu.